Queria só trazer um outro destaque, porque a Venezuela acusou o Brasil de agressão após o Itamaraty vetar o regime de integrar os BRICS. Durante a cúpula na Rússia, o Planalto atuou para barrar a adesão do regime de Nicolás Maduro ao bloco. Em comunicado, a Venezuela afirmou que, vou abrir aspas, tá? A chancelaria brasileira decidiu manter o voto que Jair Bolsonaro aplicou contra a Venezuela durante anos, reproduzindo o ódio, exclusão e intolerância promovidos a partir dos centros de poder do Ocidente, fecho aspas. Por outro lado, Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou que a posição de seu país não coincide com a do Brasil. A gente vai trazer as análises sobre essa notícia, sobre esse posicionamento de Nicolás Maduro contra o governo brasileiro, depois do break comercial. Em 1 minuto e meio, Mota, Palumbo e Beraldo vão trazer seus pontos de vista. A gente conta com você. Fique por aí. Volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes desta sexta-feira, sempre contando com as análises, as reflexões dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Cristiano Beraldo e também o delegado Palumbo. Antes do break comercial, nós falávamos sobre o posicionamento da Venezuela em relação ao veto do Brasil à entrada do regime de Nicolás Maduro no BRICS. Enfim, Venezuela subiu o tom, inclusive comparou a atitude da atual administração com a gestão de Jair Bolsonaro. Vamos chamar os nossos comentaristas? Você, Cristiano Beraldo. Bom, Venezuela ficou triste, ficou chateada e decepcionada com o posicionamento do Brasil. Mas, de certa maneira, o Brasil não tira um peso das costas, agora fica, inclusive, mais à vontade para tomar as decisões que precisam ser tomadas? Ou você acha que tem um ingrediente de jogo de cena aí? Renato, eu acho que a gente precisa separar duas coisas. Primeiro é a posição institucional do Itamaraty como um corpo diplomático. Outra coisa é a posição do governo brasileiro em relação ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que tem uma longa conexão com o presidente brasileiro já de muitos anos. Desde o início, a relação era com o antecessor dele, Hugo Chávez, depois ele assume a presidência e estreita muito esses laços, tanto é que Nicolás Maduro tem recebido movimentos ditos sociais ligados ao atual governo, como o MST, que foi lá, o Maduro disse que vai doar não sei quantos alqueires de terra para o MST fazer um belíssimo trabalho para ajudar o povo venezuelano e blá, 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 blá. Agora, o que o Nicolás Maduro provavelmente não contava é que o Brasil se sentiria pressionado para se manifestar de forma contrária à Venezuela depois daquela eleição fake que houve por lá, que, por fim, resultado oficial que não foi legítimo das urnas, a gente viu isso, mas foi endossado pela Suprema Corte que Nicolás Maduro controla, é que ele continua presidente da República. E o Brasil se viu numa saia justa e agiu de forma a desagradar Nicolás Maduro. Agora, o que prevalece da parte da Rússia, um pragmatismo. A Rússia tem relação comercial com a Venezuela. A Venezuela é um parceiro estratégico para a Rússia, até pela sua localização, pelo fato de estar na América, ali próximo à América Central, já na parte norte da América do Sul, com proximidade com os Estados Unidos. Então, do ponto de vista geopolítico, essa guerra fria que hoje acontece, a Venezuela é um player relevante, muito mais relevante que Cuba. Então, Vladimir Putin já coloca ali, aproveita esse posicionamento do Brasil para dizer, olha, isso é coisa do Brasil, nós não concordamos, nós gostamos muito da Venezuela. Agora, o que Nicolás Maduro vai fazer, Caniato? Será que ele vai ameaçar invadir o Brasil, como ele fez com a Guiana? Será que ele vai aprovar uma lei dizendo que agora Roraima passa a fazer parte da Venezuela? Enfim, tudo é possível a partir da cabeça de uma pessoa que se mostra, além de um criminoso, porque é procurado por tráfico internacional de drogas, ele é uma pessoa descompensada. E há um elemento terceiro que eu coloco aqui também, Caniato. Será que no fundo, esse jogo já não está combinado entre os amigos? Exatamente, essa é a dúvida. Você, Mota, o Mota também sempre desconfia de certos posicionamentos, né? O que estaria por trás do posicionamento de Nicolás Maduro? Toca daí, Mota. Hoje eu tô bonzinho. Hoje eu tô o Mota do amor.
Olha, aqui está uma notícia difícil de comentar, viu? O governo federal, porque o Itamaraty do governo federal atual, né, vetou a entrada da Venezuela e da Nicarágua nos BRICS, não é isso? Essa notícia? Vai ver que foi por isso que o governo da Venezuela, uma semana e pouco atrás, estava acusando o Brasil de estar alinhado com a CIA. Lembram disso? A agência de espionagem americana? O procurador-geral da Venezuela fez a acusação. Eu vou confessar a vocês, eu vou abrir meu coração, é duro ter que elogiar um ato desse governo, mas é evidente que foi feita a coisa certa. Então, para usar uma terminologia que foi muito bem desenvolvida por um certo setor da mídia nacional, eu vou dizer que a diplomacia brasileira despiorou. Não é assim que a gente fala? Você, o delegado Palumbo, dá risada. Delegado, as reflexões sobre o posicionamento da Venezuela acusando o Brasil de agressão após o Brasil vetar a entrada da ditadura no BRICS. É surreal, né? Você vê um ditador acusado de envio de mais de 200 toneladas de droga aos Estados Unidos, com mandado de prisão decretada pelo próprio Estados Unidos, fez o que fez nessa última eleição, prendeu milhares de pessoas, matou algumas pessoas, inclusive crianças aí foram presas, né? Cometeu absurdos atrás de absurdo. Ver o ditador Nicolás Maduro falar que o Brasil está sendo hostil, que é uma agressão à Venezuela, que é uma intolerância, seria mais ou menos como a gente visse o Marcola falando, reclamando da criminalidade, reclamando que está tendo muito assalto. Seria mais ou menos isso, né? Agora, eu confesso que eu estou com a pulga atrás da orelha, viu? Eu não consigo entender muito bem o que o Brasil pretende com isso, porque, para mim, eles são aliados políticos, têm o mesmo viés político e ideológico e eles se defendem o tempo todo. Eu não sei se é um jogo de cartas marcada, não. Mas eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer. Claro que tem alguns protocolos e algumas ações que são feitas e, naturalmente, respeitando aquela relação que os países têm entre si, né? As relações internacionais, as regras da diplomacia, Cristiano Beraldo, mas você consegue decifrar por qual razão a gente não entrou no bonde do Putin e decidiu se colocar contra a Venezuela? Olha, o que me parece mais provável, Canhata, é que tenha tido alguma desavença entre grupos amigos, historicamente amigos, parceiros, e que agora se desentenderam por algum motivo, que talvez nem seja as questões institucionais referentes à eleição na Venezuela. Talvez o que a gente esteja assistindo, esse desaforo que o Brasil está fazendo a Nicolás Maduro e a Venezuela, talvez isso seja a consequência de outra coisa que a gente sequer imagina, porque eu não consigo imaginar como é que alguém mantém relações de amizade com alguém que pega na posição de presidente da República, joga a sua população na mais absoluta miséria, se envolve com o tráfico internacional de drogas, destrói uma mina de ouro, que é a produção de petróleo, que poderia levar prosperidade não apenas aos governantes corruptos e safados, mas, sobretudo, a população poderia estar numa situação muito melhor hoje. Alguém que prende opositores e prende crianças, jovens, adolescentes, presos, porque estavam se manifestando contra o presidente da República. Como é que alguém mantém relação com esse tipo de grupo, com esse tipo de pessoa, Canhato? Não há nenhuma razão, nenhum motivo legítimo, humano para isso. Esses laços, eles são forjados certamente em cima de pautas, de negócios, de interesses que são impublicáveis. Essa é a minha opinião. Pois é, agora, Mota, se a gente pega a lista de países que fazem parte do BRICS, né? Ok, o Brasil teve esse posicionamento com a Venezuela, mas se a gente analisar um a um, tem nações que, digamos, adotam práticas muito parecidas com as da Venezuela, né? Por qual razão lá atrás o Brasil deu o ok e ticou como aprovado para a entrada dos outros integrantes? Canhato, é um exercício divertido a gente tentar adivinhar o que está por trás
da decisão da diplomacia brasileira, né? Uma decisão surpreendente. Eu acho que uma hipótese é um jogo combinado, né? Deixa que eu deixo, eu vou lá, olha, eu vou fazer isso, vou falar aquilo, mas não fica zangado comigo, não. Você pode até dar uma declaração me atacando, mas depois a gente resolve. Essa é a hipótese número 1. Hipótese número 2 é a China ou a Rússia terem algum problema com a Venezuela. Chamaram o Brasil no canto e falaram, olha só, a gente não quer que eles entrem, mas eu não quero dar notícia. Então, você vai ser o cara que vai melar esse jogo e fica por isso mesmo. A terceira hipótese, Canhato, é a mais animadora de todas. Quantos dias faltam para a eleição americana? 10, né? 10 ou 11, né? Donald Trump está decolando igual aos foguetes do Elon Musk. Então, a terceira hipótese é que esteja já batendo uma brisa, um vento diferente, vindo da América do Norte. Tá? Aí as pessoas estão lendo nas folhas de chá qual é o destino dos próximos anos e estão chegando à conclusão, olha, não vamos arrumar briga, né, com quem vai entrar agora, vamos fazer um gesto aqui, ou quem sabe, Canhato, quem sabe o procurador-geral da Venezuela não tinha razão e a diplomacia brasileira respondeu a algum pedido, alguma solicitação feita a ela. Né? Vai saber.